Bom dia, querido pequenos pesquisadores, que bom estar com vocês aqui hoje. Hoje já é quarta-feira. Você já agradeceu a Deus por estar vivo e com saúde? Se você não agradeceu, então aproveita que está aqui comigo estudando a lição e agradeça. Vamos juntos fechar os nossos olhos e agradecer ao Senhor. Papai do céu, muito obrigado por estar comigo hoje de manhã. Obrigado pelo sol, obrigado pelo dia, pela noite, por tudo que o Senhor tem nos fornecido. Em nome de Jesus, amém. Agora você está pronto para estudar a sua lição. Já escovou os seus dentes? Já comeu alguma coisa no seu café da manhã? Então, se você não fez isso, você precisa fazer, tá bom? Tem que comer algo bem saudável para sua mente ficar bem forte, para que você possa entender a lição. Como estudar? Olha só que legal! A palavra de Deus, ela é tão preciosa, ela é tão correta. Lembra na lição da semana passada, no verso que nós lemos? É preceito sobre preceito, é regra sobre regra. Essa é a palavra de Deus. E hoje, Papai do Céu vai nos ensinar como estudar a lição. Vamos começar então? Quando você se prepara para uma prova na escola, como você estuda? Você dá uma leitura na matéria e no outro dia já vai para a escola preparado para fazer a prova? Não, não é assim. Você tira dúvidas com o professor na sala, você faz exercícios, você estuda. Dá uma olhadinha na matéria ou estuda profundamente cada assunto importante para tentar entendê-lo e memorizá-lo? Estuda atentamente, né? Para memorizar, para entender. Temos certeza de que você tenta usar todo o seu raciocínio para entender o assunto, até que aquilo se torne uma parte da sua mente. Enquanto você não entende aquele exercício de matemática, você o quê? Estuda bastante para entendê-lo. Agora, como é com a palavra de Deus? Eu gostaria de perguntar como você estuda as Escrituras, a palavra do nosso Deus. Quanto amor, tempo e esforço você tem colocado em seu estudo da Bíblia, que é um assunto que tem tudo a ver com a sua salvação? Como você tem feito, hein, pequeno pesquisador ou pesquisadora? Isso é um puxão de orelha para nós. Lembre-se, sua devoção pessoal e seu estudo diário da lição, o pequeno pesquisador, são mais importantes do que qualquer faculdade, do que qualquer pós-graduação, eu já falei lá em cima, né, dos adultos, do que qualquer prova de matemática, de ciências, de geografia que você considere importante. Sabe por quê? Nós primeiros devemos buscar primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Você deve estudar primeiro a palavra de Deus. Se fizer isso, Deus vai te abençoar tanto, mais tanto, com os deveres da escola, que você alcançará ótimas notas. Isso aqui é uma promessa para você. E você pode pedir a Deus essa promessa. Estudar a Bíblia com oração é uma atividade que ampliará a sua mente e o ajudará a compreender outros assuntos. A nossa Bíblia é como se fosse um dicionário, é como se fosse um documentário muito importante sobre, por exemplo, o planeta ou os seres vivos. Tem tudo o que você possa pensar na nossa Bíblia, desde matemática, ciências, física. Então, se você aprende, né, se você está com a sua mente preparada, a sua parte espiritual intacta e protegida, Papai do Céu vai falar assim: esse pequeno pesquisador é o meu filho, ele estuda com amor as lições, então eu vou ajudá-lo a entender mais as matérias da escola, porque ele está fazendo de tudo para ficar pertinho de mim. Muito bem, vamos responder as perguntas. Hora de pesquisar. Número 1. Por que devemos estudar a Bíblia? Por que será que nós devemos estudar? Em Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, Timóteo está onde, pequeno pesquisador? No Novo Testamento, quase lá no fim da Bíblia. Então, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. O que diz? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra do que está verdade. Se alguém perguntar assim para você: ô Mariazinha, por que você usa saia comprida? Ou por que você não come carne? Eu não te vejo às vezes comendo nem doce, né? Você cuida muito bem da sua alimentação. Por que isso? Aí você para assim: porque é pecado. E você só vê isso na sua mente: porque é pecado, porque Deus não deixa. Porque minha mãe não deixa, porque o pastor da igreja disse que é proibido.
Isso é certo você falar? O que vai acontecer? Você vai se envergonhar e vai envergonhar a sua própria igreja. Então, por que devemos estudar a Bíblia? Para não se envergonhar e saber responder todos os questionamentos. E o Papai do Céu, os anjos, olha lá do céu e fala: meu pai, a Mariazinha devia ter estudado, olha só o que ela respondeu, poderia ter ganhado esse amiguinho para mim, mas ela não soube responder, né? Que vergonhoso isso. Qual deve ser a nossa atitude quando estudamos a palavra de Deus? Nós devemos estudar bem rápido. Qual que deve ser a nossa atitude? Em Mateus, capítulo 18, verso 3 e 4, diz o que lá em Mateus? Diz o seguinte, olha só. Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é maior no reino dos céus. Então, aqui Papai do Céu não diz o seguinte: você tem que agir como uma criança, né? Porque tem criança que faz o quê? Deixa tudo bagunçado, deixa tudo jogado. Quando ele diz o seguinte, criança no sentido do quê? Da pureza, de humilde, né? As crianças, elas se perdoam mais fácil, elas não ficam guardando rancor no seu coração. Então, a criança que quer dizer aqui no verso, né, de Mateus, é aquela criança humilde, aquela criança amorosa, que vai cuidar da Bíblia com todo carinho, que não vai arriscar a Bíblia, ficar desenhando, né, caricaturas. É aquela criança que teme ao Senhor e tem o seu coração puro, tá bom? Essa deve ser a sua atitude quando estudar a Bíblia. Devemos exercitar todas as habilidades e capacidades mentais no estudo das Escrituras. Então, você ficou com alguma dúvida? Qual é o outro material que pode te ajudar? O YouTube? Os livros de autoajuda? Não, o Espírito Santo, né? Os livros que a nossa querida profetisa Ellen G. White escreveu. Lá tem tudo com a Bíblia. Ela simplesmente explica de uma maneira mais fácil, porque ela teve o que? As suas visões. Então, ela vai explicar de uma maneira mais fácil, né? E nós podemos confiar em tudo que ela escreveu, de olhos fechados, porque ela foi usada por Deus, foi usada pelo Espírito Santo. Então, teve alguma dúvida, alguma palavra diferente, uma frase que não entendeu, o contexto ali está diferente, corre para o Espírito de Profecia, que ele vai te ajudar. Então, o que mais? No entanto, não devemos nos esquecer de que a humildade e a disposição de uma criança devem fazer parte do verdadeiro aluno, o qual deve se aproximar com o espírito que é humilde e disposto a obedecer, para poder conhecer melhor o grande eu sou. Caso contrário, os anjos maus cegarão nossas mentes e endurecerão tantos nossos corações que não seremos tocados pela verdade. Olha só. Que coisa mais triste, né? Muitas vezes eu vejo vocês correndo pela igreja, nos dias que tem Santa Ceia, vocês não respeitam o momento. Muitas vezes o papai e a mamãe precisam daquele momento e você fica como correndo pela igreja, você come dentro da igreja, fica conversando. Você não é essa criança que está dizendo aqui, porque a criança que o Papai do Céu diz é o quê? Uma criança humilde, que respeita a casa de Deus. Olha só que coisa mais importante. Então, você deve ser o quê? Um estudioso da palavra de Deus para não se envergonhar e não envergonhar, né, a igreja que você diz que é membro, que você frequenta, e ter o quê? Humildade de coração, tá certo? Número 2. Por que nunca devemos estudar a Bíblia sem oração? Sublinhe a resposta no parágrafo abaixo. Por quê? Porque apenas o Espírito Santo pode nos fazer sentir a importância dessas coisas fáceis de entender. Deixa eu ler aqui de novo. Apenas o Espírito Santo pode nos fazer sentir a importância dessas coisas fáceis de entender ou nos ajudar para que não entendamos mal os assuntos difíceis de compreender. Então, aqui na lição do Pequeno Pesquisador, tem muitas coisas fáceis, mas também tem muitas coisas o quê? Difíceis. Vocês viram que eu comecei a ler aqui agora, me perdi aqui, o que eu tive que fazer? Voltar a ler de novo, porque nós podemos, uma vírgula
que você esquece de ler, você pode entender toda aquela frase errada. Então você tem que tomar muito cuidado. Por isso que fala, você tem que ser humilde, estar em oração, pedir que o Espírito Santo te ajude a entender a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma coisa muito sagrada. Imagine uma joia preciosa se você encontrasse, né, um diamante. O diamante vale muito dinheiro, bilhões de dólares. Eu não tenho ideia de quanto que vale um diamante, eu sei que vale muito dinheiro. E se você encontrasse esse diamante, você pegaria ele, deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Vamos supor, você encontrasse esse diamante, aí você pega ele e o que você faz? Acho que dá para ver, deixa eu colocar em cima do celular que dá para ver melhor. Você vai cuidar desse diamante, você vai proteger ele para que ninguém pegue ele de você. E é isso que você vai fazer, você vai proteger, você vai limpar com um paninho, vai cuidar com todo carinho, vai até dormir junto. É esse cuidado que você tem que ter com a palavra de Deus, pequeno pesquisador. Cuidar, amar, né? Não rabiscar a sua Bíblia, como eu disse para você. Então, a oração, ela age como esse diamante. Você vai orar, né? Você vai meditar na palavra de Deus e você vai cuidar da Bíblia. Então, olha só, por que nunca devemos estudar a Bíblia sem oração? O que diz aqui em Salmo, capítulo 119, verso 18. Agora nós vamos viajar lá para o Antigo Testamento, em Salmos, capítulo 119. Verso 18, diz o seguinte: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Então, quando nós estudamos sem oração, nós somos como cegos, como deficientes visuais que nada enxergam e não vamos conseguir entender. Então, nós devemos orar e pedir o seguinte, igual que está no verso 18: desvenda os meus olhos para que eu compreenda as maravilhas da tua lei, as maravilhas da lição do pequeno pesquisador. Tá certo? Essa é a resposta. Então, você vai colocar aqui, para ver as maravilhas de Deus. Deixa eu só colocar. Para ver as maravilhas de Deus. Ponto. E a segunda parte da pergunta, pelo que deveríamos orar? A Bíblia nunca deve ser estudada sem oração. Você já pode sublinhar aqui embaixo, ó. Apenas o Espírito Santo pode nos fazer sentir a importância dessas coisas, fáceis de entender, ou nos ajudar para que não entendamos mal os assuntos difíceis de compreender. Então, o verso de Salmo diz o quê? Desvenda os meus olhos para que eu entenda as maravilhas da tua lei. E assim, nós vamos o quê? Entender tudo o que está escrito. Então, chegamos ao final da lição, do estudo da lição de hoje. Eu espero que você tenha aprendido bastante como eu aprendi. Então, um abraço bem forte, um grande beijo e até amanhã. Tchau, tchau.